Ok, já de volta, que bom, né? Sexta-feira, teremos aí um final de semana, se Deus quiser, muito bom. E as pessoas em casa, as pessoas descansando, relaxando, dependendo do tempo que vocês vão para os clubes, enfim. Vai ser um bom final de semana. Eu gosto muito do final de semana. A minha vida inteira eu trabalhei nos finais de semana, né? Tanto na minha época de hotéis, quanto depois na rádio, principalmente na rádio, eu sempre trabalhava muito final de semana, mas agora chega, isso acabou para mim. Lia Queiroz, bom dia, estou em casa, vendo você ao vivo hoje, bom programa, obrigado, Lia. Rui Torres está assistindo a gente, ela botou aqui, continue falando de Deus, que Ele é o nosso único Pai, verdade, Lia. O Jones está aqui com a gente, parabéns pelo programa, eu queria fazer uma pergunta para a Kátia. Quantos por cento de vacinados adultos em Teresópolis e a porcentagem de crianças? Ele é da Anistia Internacional. Não sei se a Kátia vai poder responder isso, né? Porque isso é mais para a Secretaria de Saúde, né? Seria para a Secretaria de Saúde. Mas como eu falei para vocês, eu estou hoje modificando um pouco aqui o programa. Eu vou entrar com as notícias daqui a pouquinho. O Zinho também daqui a pouco está aí. A gente vai falar de turismo. E agora, a Kátia, presidente do SINDI-PMT, e a gente vai tirar dúvidas com ela. Volta às aulas principalmente. Kátia, volta às aulas agora segunda-feira ou não volta? Bom dia. Bom dia a todos que estão assistindo. As aulas vão voltar na terça, na realidade, elas começam na terça-feira. Elas vão voltar, como voltariam. Né, Hélio? A gente, em momento nenhum, foi contra o retorno às aulas. A gente teve um grande momento, e toda vez que o sindicato toma uma postura, principalmente nós, que somos do SINDI-PMT, eu que sou da educação, do magistério há 28 anos, então, assim, quando a gente toma uma postura, a gente toma pela questão do cuidado. Então, qual era a nossa preocupação? As pessoas precisam diferenciar sala de aula de praça, de rua, de espaço público. A sala de aula, as nossas salas, elas são muito fechadas. A gente não tem janela porque não pode ter mesmo. É sempre aquele vasculhante, é coisa pequenininha, por conta da proteção das crianças mesmo. Quando tem a janela, tem a grade, e por aí a gente vai. Só que as nossas estruturas, a maioria delas, não estão preparadas para a pandemia, e isso a gente fala desde 2020, e não teve reforma. E agora nós crescemos com essa nova Omicron que está aí, que pegou todo mundo, e pegou todo mundo de surpresa. E a gente vê alguns cenários novos nesse momento. Por exemplo, lá em 2020 e 2021, nós não tivemos centro de testagem para crianças, porque as crianças eram consideradas livres de pegar o Covid. Podia acontecer um caso ou outro, mas você não via nenhuma pandemia entre as crianças. Nesse momento que a gente viveu agora, existia, sim, um grande risco para as crianças. E as crianças nem vacinadas estavam. Então, quando começou a vacina, e aí eu posso responder para o telespectador que perguntou o seguinte: adultos, a gente já tem um grande avanço da vacina. A gente está bem avançado, já estamos na terceira dose, já estão começando a quarta dose com os imunodeprimidos. Agora, nas crianças, existe uma grande preocupação ainda dos pais e uma falta de comunicação da própria prefeitura. Eu já comuniquei isso a eles. A gente precisa de uma grande campanha de vacinação infantil. Os pais precisam ser informados se existe risco ou não e se existe qual o risco. Por que ficar 20 minutos esperando? Né? Você tem que ficar lá com a criança esperando a vacinação. A gente precisa da logística do espaço. As vacinas estão em bairros. O bairro precisa, mas a gente precisa de um espaço no centro para atender quem não consegue chegar nos bairros. Então, precisa haver toda uma movimentação para vacinação infantil. Hoje, a gente tem 5 mil crianças vacinadas de 18 mil que a gente precisa. As aulas retornam terça-feira. Qual foi a grande campanha que você viu? Comunicado em Facebook não atinge aquela zona rural lá, mais distante, que a internet nem pega e que o pai não está nem sabendo que tem vacinação. Então, todo esse cuidado a gente teve de avaliar, fomos saber com a epidemiologia como é que seria essa nova pandemia que a gente pegou aí, esse novo aumento de casos, né? O que seria isso? E eles disseram, e de fato está acontecendo, que essa semana começaria a diminuir, porque a maioria da cidade já estava testado positivo. Em uma semana, 2.053 casos. Então, isso é muito sério. E aí a gente foi procurar buscar antes de eu falar alguma coisa. Agora, as pessoas têm o hábito de não ler a página dentro do jornal. Lê lá a chamada, lê o que se publica, mas não vai ler a notícia. E aí, com isso, não fomos nós que pedimos fechamento das escolas. A gente pediu avaliação do cenário.
Porque a gente fala de fevereiro 2 semanas de aula. Se seria necessário realmente, conversamos inclusive com a Satiele, se seria necessário realmente 2 semanas apenas de aula presencial, né? Se não seria um momento da gente fazer uma grande campanha e retornar pós-feriado do Carnaval. Tá, mas será que teríamos vacina para essa grande campanha? Ela acabou. Porque a vacina agora não é no meio. nossa, a vacina vem a vacina vem do governo estadual e federal, aliás, do governo federal. Teríamos que ter vacina. Agora, para ter vacina em Teresópolis, tem que ter no Brasil inteiro. Tem que ter em tudo. A vacina está chegando, não teve algum momento aí agora que ficou acho que uns 2, 3 dias sem vacinação, mas a vacina está chegando. Precisa ser vacinado sábado, a gente sabe que as nossas equipes estão cansadas na saúde, estão mesmo, estão exaustas, mas podia ter tido um grande sábado para o pai que não pode durante a semana, não consegue levar. Eu acho que a gente tem que facilitar, sabe? Para chegar, o acesso para todos, para a vacina chegar para todas as crianças. E esse era o nosso pensamento. Isso era o que a gente queria que fosse feito. E nessas 2 semanas, talvez fosse o ideal para a gente fazer isso antes do retorno presencial. Mas o retorno tem que acontecer. Retornaria após o Carnaval. Após o feriado de Carnaval. Porque, apesar de não ter Carnaval, mas o feriado vai acontecer. O feriado vai acontecer. A cidade vai estar cheia. E aí o cara não vai fazer Carnaval na rua, mas vai fazer dentro de casa, no churrasco, no condomínio. Então, a gente sabe que corre um risco aí também de ter um novo aumento após esse feriado. Mas a gente deveria... né, ter avaliado. Agora, eu acredito que eles têm lá a comissão, né, da pandemia, lá que eles fazem a avaliação do cenário e tudo. Então, se chegaram à conclusão que era para retornar na terça-feira, eles devem estar seguros para fazer isso. Só que eu deixo claro, o SINDI-PMT pediu apenas que o quadro fosse avaliado, o cenário fosse avaliado, e se achassem prudente, retornar após o feriado do Carnaval. Mas tem, sim, que voltar ao retorno presencial. E aí eu falo, como toda a população falou, nossas crianças estão aí na rua, brincando nas praças, nos clubes, onde quer que seja, né? Sendo que a responsabilidade é do pai. Dentro da escola, quando ela passa do portão para dentro, a responsabilidade é da unidade. A gente tem um caso aí, um exemplo, da avó que foi levar o filho para tirar foto na casinha do Papai Noel, depois apareceu com Covid, e eu estava no dia no gabinete, quando ela ligou, questionando por que a prefeitura botou o Papai Noel se tinha pandemia. Agora, por que você levou seu filho para tirar foto com o Papai Noel se tinha pandemia? Então, isso, dentro da escola, é pior, porque passou do portão para dentro, a responsabilidade é nossa, não é de mais ninguém. Você já respondeu a pergunta do Jones. A Andréa está perguntando, Andréa da Silva Mesquita. Gostaria de saber da Kátia se é possível voltar online nesse mês de fevereiro. Seria possível? Então, eu, infelizmente, não sou secretária de Educação, respeito a Satiele, acho que ela tomou a decisão dentro do cenário que eles avaliaram, que seria o melhor momento de retornar presencial. Agora, o que não tem mais condições de acontecer é online e presencial. Isso aí eu vou falar nem só enquanto sindicato, enquanto professora. Nossos alunos perderam muito. E para fazer recuperação de 2 anos remoto, é muito complicado. A prefeitura, de fato, não deu estrutura de plataforma, de atendimento às crianças, aos responsáveis. Foi feito pelo WhatsApp, que a gente sabe que não é uma ferramenta ideal para se dar uma aula. Então, a gente continuar com isso é deixar que nossos alunos se prejudiquem ainda mais. Recuperar isso tudo, o professor vai ter muito trabalho. Então, acho que o online, de fato, ele precisa acabar. A vida está funcionando, está todo mundo trabalhando, todo mundo viajando, todo mundo passeando, isso tudo está acontecendo e não é mentira. A gente precisa retornar com o presencial. O contato aluno, aluno com professor, aluno com a escola, ele é imprescindível para o crescimento dessa criança. Vocês têm ideia? Eu acho que essa pergunta não seria bem para você, seria mais para a secretária de Educação. Quantos alunos deixaram de estudar online? Porque os alunos não têm computador, não têm internet, enfim, milhares, eu acredito que muitos não tenham estudado. Por acaso, Hélio, assim, eu até falei isso ano passado, no final do ano, quando a gente estava questionando, brigando pelo abono, nós fomos considerados de baixa evasão, o nosso município. Isso é trabalho do professor. Porque quando você trabalha numa plataforma, né, você tem uma plataforma para você dar aula ao vivo para o seu aluno, é uma coisa. Assim foram as faculdades, algumas escolas fizeram dessa forma. Era interativo com o professor. Pelo WhatsApp, apesar de acontecer a interação, mas ela não era totalmente com o aluno. Porque um aluno de alfabetização, você não tem como interagir com ele no WhatsApp. Ele tem 6 anos. Então, a interação era quase que com os pais, com os responsáveis, pelo grupo. E isso não tinha um horário. Eu vou dar aula de 1 às 3. Não. Ela acontecia o dia inteiro, abria-se o WhatsApp, o professor publicava
as atividades e o responsável tinha que fazer com o seu filho, né, e depois passar para o professor. Então, é uma questão quase que óbvia, que vai ficar uma defasagem, né, vai ficar uma lacuna desses 2 anos que eles passaram aí de pandemia fazendo o atendimento online. Mas, por dedicação do professor, por trabalho do professor, que trocou seu celular, que trocou seu computador, que aumentou a sua internet, a evasão não foi tão grande assim quanto a gente possa imaginar. Mas nós não tivemos 100% dos alunos Professora, atingidos. minha pergunta agora é para a professora. Esses 2 anos, quase 2 anos, mas vão chegar a 2 anos, né, que as crianças estão fora da escola, eles vão ter condição de recuperar isso? Ou essa turminha agora, desses 2 anos, né, eles vão sofrer isso, as consequências sempre? Não responde já não. Segura a tua resposta. O que eu quero saber dela é exatamente isso. São 2 anos perdidos, 2 anos que podem ser recuperados, ou essa marca vai permanecer? Esse pessoal de agora, essa turma de agora, né, no mundo inteiro talvez, né, mais precisamente no Brasil e Teresópolis, né, se é irrecuperável esses 2 anos que nós passamos. A professora vai responder isso já. Eu vou para o comercial, mais uma vez, lembrando o cartão do bem que todo mundo tem, quem não tem deveria ter, tenha você também o seu cartão do bem. Cartão do bem ao seu alcance aqui na Galeria Europa. Cartão do bem, nós voltamos já.